Olha, quero começar esse papo lendo o comentário da minha amiga que disse assim, ó, que precisava me dizer que compartilhou o último episódio do Corajosamente sobre você tá fazendo terapia errado com algumas pessoas e o negócio causou um rebuliço entre os amigos, inclusive tem gente querendo trocar de terapeuta. Gente, meu Deus do céu. A ideia não era exatamente essa. Mas se, né, suscitou esse tipo de coisa, porque tem coisa aí, né? A ideia era apontar, assim, terapeuta ruim. Claro que se você está num momento de raiva do seu terapeuta, também talvez você finja que ele é um terapeuta ruim, só por causa da raiva, porque a raiva faz isso com a gente. Por causa dos seus processos, né? E assim, nem. Às vezes não é que o terapeuta é ruim, às vezes essa conexão aí não rolou mesmo, né? Enfim, acontece. É, mas como a gente também falou por 1 hora e pouco, que são 2 episódios, né, sobre isso, tem bastante exemplo ali para identificar se a sua terapia também tá funcionando ou não. E se você tá tendo coragem na sua terapia também, né, porque também falamos sobre isso. Olha, foi muito bom, viu, gente? Gostei de gravar esse episódio. E a gente terminou o episódio da semana passada com um trecho de um texto do Rubem Alves e a gente ficou cutucada com esse trecho e resolvemos falar sobre ele hoje. E, em resumo, ele fala sobre gaiolas, sobre não se sentir livre na vida, sobre criar as próprias gaiolas, sobre se prender na vida, sobre, enfim, ele fala sobre liberdade e a não liberdade. Liberdade é não liberdade, a ilusão da liberdade. Sabe que você falou gaiolas, lembrei do filme A Gaiola das Loucas. Nem sei do que é esse filme, mas eu lembro que eu era criança quando existia. Vou procurar depois. Você quer ler o texto? Para quem não ouviu o último episódio, se Ouço. Estou com ele aberto aqui. a gente começa com o texto e daí eu vou contar uma história sobre esse texto. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podemos viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres, se pudessem, que eles não são. Tem uma continuação dessa parte que ele fala, quer ver? É o engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Que eles não são livres porque o estranho os engaiolou. Que se as portas da gaiola estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. Prisioneiro, diz-me, quem foi que fez essa inquebrável corrente que te prende? Perguntava Tagore. Fui eu, disse o prisioneiro. Fui eu que forjei com cuidado essa corrente. Bom dia! Então, gente, essa coisa. Primeiro eu queria contar a minha história com esse texto, né? Uma vez eu tava acho que foi num treinamento, não dando um treinamento, tá participando de um treinamento, e o facilitador lá trouxe esse pedaço falando que era um trecho do livro do Dostoiévski, de um dos livros do Dostoiévski, que é o Irmãos Karamazov. Eu nunca li os Irmãos Karamazov e tal, enfim, acreditei que o texto era dele. E beleza, vida que segue, e sempre divulguei esse texto, li em vários treinamentos, né, assim, enfim. E aí, eu acho que foi lá para 2020, 2021, eu vi um vídeo da Gabriela Prioli falando sobre... Eu nunca lembro se é Prioli, enfim. É isso. Falando sobre esse texto, que ela também, ela falou que desde a época da faculdade dela, que você recebia por e-mail os arquivos, assim, sabe? Tipo, ela recebe esse arquivo como se fosse
dos irmãos Karamazov, que ela amava esse texto, e que aí ela foi ler Dostoiévski porque ela queria entender o contexto desse trecho. E que ela leu o livro inteiro e não tava lá. E ela, gente, tá, e onde que tá então? De quem que é? Como assim? E eu não sei como, mas ela, depois de anos, ela descobriu que esse texto é do Rubem Alves, que é brasileiro. E ele é desse livro aqui, ó, que é Religião e Repressão. E, na verdade, a confusão é porque aqui na introdução, na verdade, até antes da introdução, ele começa falando sobre Dostoiévski e sobre esse texto dos irmãos Karamazov, o grande inquisidor e tal, não sei o quê. Mas depois ele vai discorrendo com as próprias ideias e tal. Quem quiser, tá na página 13, 14 e 15. Você vai achar esse começo dessa conversa aqui. E é muito legal esse texto, e faz muito sentido esse texto ser do Rubem Alves, porque o Rubem Alves é alguém que falou sobre liberdade a vida inteira, de várias maneiras, em relação à religião, em relação à educação. Então, ele tinha, assim, uma visão sobre liberdade muito específica. Então, o Rubem Alves, a primeira formação dele é em teologia, e aí ele faz teologia, ele vai ser pastor, né, protestante e tal, e ele falava que o evangelho é um convite à liberdade. E que ele não conseguia entender por que a igreja não faz as coisas a partir da liberdade, né? Porque o evangelho é um convite à liberdade, é você se encontrar seu lugar no mundo, enfim, né? Teólogo, continuou com essas ideias e tal, é perseguido na ditadura militar, vai morar nos Estados Unidos, em Nova York, aí estuda lá também outras coisas, e ele cunha o termo que a gente conhece como teologia da libertação, que no Brasil é muito conhecido, né? Aliás, deixa eu até ver se é teologia da libertação que fala. É isso mesmo, teologia da libertação. Que é, assim, esses... Eu não sei se o padre Júlio Lancelotti segue essa linha, assim, mas esses padres, todos os padres, pelo menos que eu tive contato na época do movimento estudantil, dos movimentos sociais e tal, que estavam envolvidos em movimentos sociais diretamente, sabe, do pastoral carcerária e tal, eles falavam muito da teologia da libertação e tal. Então tem todo um contexto aí por trás, né? Aí depois ele vai estudar psicanálise, então o Rubem Alves também é psicanalista. Aí ele vai para essa linha da educação, então ele escreve, os textos dele são sobre religião, psicanálise, educação. Ele tem um texto famoso voltado para a educação que chama Gaiolas e Asas, né? Que ele fala que existem escolas que são gaiolas e existem escolas que são asas e tal. Então, é um tema que pairou aí a vida dele sempre, assim, né? Ele foi... Não sei se ele foi expulso da igreja que ele era pastor e tal, mas, né, assim, talvez convidado a se retirar. Foi por isso que ele foi para outras áreas também e deixou de ser pastor e tal, porque ele era muito revolucionário e tal. E quem quiser saber mais sobre ele, assim, vale muito a pena assistir as participações dele, ou a participação, mas eu acho que tem mais que uma, no Provocações com a Bujan, que é maravilhoso ver os dois conversando. É muito maravilhoso, tipo, então, né, e ele morreu faz pouco tempo, né, então você consegue vê-lo trocando ideias, assim, falando sobre o que ele pensa e tal. É muito legal. Vou colocar o link do Provocações e do texto também na descrição do episódio. E quando você ouviu o texto, que te veio à cabeça, assim, ele mexeu que parte aí da sua vida, da sua história, do seu ser? Esse texto me faz pensar muito como eu sou preso, era mais preso, mas como eu sou preso e como a gente é preso ao medo da incerteza das escolhas que a gente tem, sabe? Quando a gente fala de escolhas, a gente é tão treinado a viver no seguro e a buscar o seguro, encontrar o seguro, e a gente nem se
consegue perceber também quando a gente tá em locais seguros. Vive com esse medo de fazer uma escolha errada e tudo que você tem de seguro desmoronar e tudo ir embora. E eu acho que um dos exemplos que eu vivi nos últimos anos foi muito relacionado a medos sobre as escolhas que a gente faz, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo de carreira. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um foco gigantesco na minha carreira. Tudo basicamente pra mim era minha carreira. Eu focava em estudos, focava em trabalho, focava em tudo isso. E eu não percebi o quanto isso me deixava completamente preso, porque era o único objetivo e a única coisa que eu pensava e tinha como certeza, assim, entre aspas. Porque nada é certeza, né? Mas deu certo. Eu cresci na minha carreira, eu tenho conhecimento na minha carreira e eu não percebi o quanto eu estava preso dentro de uma carreira, de um trabalho, sabe? E essa coisa de estar preso eu tive a oportunidade de guardar dinheiro e poder tirar um sabático, assim, sair de férias por alguns meses. E eu fiquei 6, 7 meses de férias. E eu acho que eu demorei 1 ano pra conseguir sair no sabático, assim, sabe? 1 ano dentro da minha cabeça de tanta incerteza e tanto medo e tanta dúvida de como era você pensar em não trabalhar por alguns meses, de como é isso, do tanto de medo que isso gera dentro da gente, como se a minha carreira de todos aqueles anos e toda aquela energia que eu tinha colocado fosse embora, fosse ser dissolvida, porque, nossa, eu estava saindo de férias, eu, na verdade, estava precisando muito de férias. Foi logo depois dos lockdowns do Covid e de tudo que aconteceu e eu lembro desse processo de aprender de que eu podia tirar essas férias, de que eu não ia morrer se eu tirasse essas férias, de que minha carreira não ia acabar se eu tirasse essas férias. E eu lembro quando eu tirei as férias, o quanto eu morria de medo ainda, o quanto eu continuava preso na minha carreira, mesmo estando de férias. E que horrível ver o quão preso a gente tá nas coisas. É diferente quando você precisa do dinheiro pra pagar a conta e tudo mais, né? Porque você está preso pela sobrevivência. É um outro nível de prisão. É uma prisão pela necessidade, mas o meu era uma prisão que eu só consegui ver porque eu tive essa oportunidade de poder tirar as férias e ver o quão preso eu tava ali, o quão medo. Eu pensava que era, putz, eu vou sair de férias e ninguém vai me contratar mais, porque eu tenho um vão, né, no meu currículo e etc. Tanto faz que você tem um vão no seu currículo. Não muda. Trocentos anos que você tem de experiência nessa área e vários outros medos de, tipo, ficar sem dinheiro, do mundo estar em crise, disso, daquilo, e tudo isso pode acontecer mesmo com você trabalhando. Não precisa você simplesmente estar de férias para que isso aconteça. E como é horrível essa prisão, essa sensação. Foi maravilhoso tirar essas férias, sabe? Não foi só pelas férias, foi muito por essas realizações, por esses caminhos que a gente fica preso, que a gente tá preso e não percebe que tá preso neles. Relacionamento, eu acho que é algo parecido sobre as imagens que a gente tem, né? De como é se relacionar e de como o trabalho não era uma escolha minha. Era uma escolha de que eu aprendi que era assim. Que a minha sociedade me ensinou que eu tinha que ir pra escola, ir pra faculdade, trabalhar e continuar. Comprar um carro, comprar uma casa, casar e etc. E tirar essas férias me fez ver o que eu quero pra mim, sabe? Eu adoro trabalhar, adoro. Mas eu tava preso e não via que eu tava preso nisso. Então, dá pra dizer que a sua carreira foi uma grande gaiola por muito tempo. Foi. Foi até. Construída por você mesmo, né? Assim, né? Tijolinho, tijolinho, ferrinho, estrutura. Grade por grade. Grade por grade. Foi uma gaiola tão grande que eu percebi que quando eu comecei a alcançar objetivos que eu tinha colocado pra mim lá atrás, eu vi que a quantidade de energia que eu tinha colocado não precisava ter sido tanta assim, sabe? Podia ter sido um pouco menos. E eu não digo que eu senti arrependimento, mas eu senti uma parte de tipo, eu podia ter vivido um pouco mais antes, sabe? Esse lugar que eu me coloquei de não viver, de só trabalhar
chegando é diferente. É aquele em busca da felicidade, aí quando você chega no topo da montanha, e agora? Você olha pro lado e fala, vamos descer. Tem outra montanha ali, e é tipo, é uma, é uma busca infinita, né? Dentro de uma gaiola, refletindo, você tá livre dentro de uma gaiola. Você tá no topo da montanha com a sua gaiolinha em volta de você e você tá lá na montanha. É tipo, às vezes não é uma gaiolinha, é um viveiro de pássaro, mas ainda assim é um viveiro, né? Você consegue voar ali, mas você tem um limite ali. É, se a gente for pensar como que é, Biblioteca também, não sei. não, biblioterapia, quando você, né, usa o livro para esse texto é um texto que eu sempre uso, assim, que eu costumo usar com os meus pacientes em momentos de escolha mesmo, de quebrar alguma coisa, de ter que abandonar, deixar alguma coisa para trás, né? Eu acho que é um livro que é um texto que ajuda nesses momentos, assim. E eu acho que a carreira é uma grande gaiola, os relacionamentos, dependendo de como eles são construídos, eles são gaiolas. E não é à toa que muita gente, quando está em crise no relacionamento, fala que se sente preso, sufocado, né? São as palavras e as expressões, tipo, nossa, tem hora que eu não consigo respirar, tem hora que não sei o quê, eu me sinto, nossa, não tem espaço para mim e tal. E é um texto que cabe muito nesses contextos de que a gente tá meio no limite para mudar, assim. Quando a gente tá ali na bordinha do precipício, assim, né? Tipo, é esse frio na barriga de pular ou não. É esse frio na barriga de eu quero muito isso, mas o medo é paralisante. Você olha para trás e vê que essa gaiola não serve, mas quando você olha para o vazio, você fala, não consigo, né? E essa angústia dessa decisão também, né? Que eu acompanho de pertinho com os meus pacientes, porque isso acontece o tempo inteiro, de vou me separar ou não, vou sair desse trabalho ou não, vou mudar de cidade ou não, vou dar um basta na minha família e vou viver meu sonho de andar aí pelo mundo. Esse período, assim, ele é muito angustiante, de várias emoções, de medo, de raiva, enfim, né? De tristeza também, de saudade, porque você já sente saudade, você já antecipa a saudade, né? Tipo, mas se eu fizer isso, eu vou sentir falta de tal coisa. E aí você vai vivendo ali, sofrendo pela saudade que você ainda nem tá sentindo, mas você sabe que vai sentir. O próprio Rubem Alves fala que saudade é a alma reclamando onde ela quer estar. Então, eu acho que esse texto, ele não é um curativo, porque ele não vai curar ninguém, né, nesse momento da decisão. Não vai dar uma resposta. Mas eu acho que ele faz a gente pensar que é isso, a gente vai ter que encarar o medo para fazer o que a gente quer, né? Sabe que pesquisando para gravar esse episódio, eu me deparei com algumas classificações de diferentes tipos de liberdade, assim, e o que mais me marcou foi a parte sobre a liberdade corporal. A gente tem um episódio falando sobre ser criança e tudo mais, e se você pensar, a maioria dos adultos não consegue dançar, né? Não tem liberdade sobre o seu próprio corpo, de se expressar. Porque o que é a dança? A dança é o que você quiser movimentar da dança, né? A não ser que só salsa ou tango, mas isso é chato, porque é muita regra, você vai tem que decorar. É isso, é decorar, igual escola. É lindo de ver, mas demora anos, porque você tem que decorar aquele negócio. Ainda tem que ter alguém na sua frente decorando também, então é o dobro de trabalho. Mas se você pensar, a dança é uma expressão corporal do que você sente pelo som que está entrando no seu ouvido e tocando você com aquela música. E a maioria das pessoas é tão dura dançando, é uma coisa tão de trocentas mil coisas dessa prisão. E se a gente pensar quando criança é a coisa mais bonita dançando, porque é isso, né? Ela está dançando, ela está sendo ela está livre sendo ela.
E ela ouve a música e ela dança do jeito dela. Do jeito que ela vê em volta, mas ela experimenta e vê o que acontece, ri, gargalha, e é uma delícia. E a gente, como adulto, é uma tristeza dançar. É um sofrimento. O Abu Janra fala pro Rubem Alves, né, numa entrevista deles, que como me responde, Rubem, como pode as criancinhas serem tão inteligentes, maravilhosas, né? E os adultos serem tão imbecis, tipo, o que aconteceu? O que acontece nesse caminho entre a infância que torna a gente tão imbecil, tão, né? E aí ele dá uma gargalhada, ele fala, é isso, né? A gente vai aprisionando não é só o corpo, é a alma, é o jeito de pensar, né? Porque a gente aprende, tem maneiras de pensar em como isso deve ser pensado. Tem a maneira certa de fazer o bem, tem a maneira certa de. E tinha um exercício lá no curso de meditação que a gente fazia, que tinha a ver com dança, que era muito tipo assim: dança do jeito mais esquisito possível. Porque quando a gente vai dançar, a gente tem uma estética falando na nossa cabeça, a gente tem um histórico de como a gente dançou a vida inteira. Tem gente que tem o lado do eu tenho que sensualizar para dançar, né? Eu tenho tal. E não era essa a ideia era movimentar o corpo. Então, se você vai ficar, tipo, parecendo um negócio todo. Não importa. O seu corpo tem que se movimentar de um jeito novo. E, nossa, é muito doido, porque daqui a pouco você tá lá no, sabe, um passinho pro lado, um passinho pro outro. Tipo, não, isso daí você aprendeu, é mecânico, você só tá reproduzindo. Não faz assim, faz outro, sei lá. E aí a gente vê como o nosso corpo tá enjaulado, né? Já chamei de jaula, já não é nem mais gaiola, já é jaula. É jaula porque a gente é grande, né? Não cabe numa gaiola. Tem que ser numa jaula. E a barra de ferro é mais grossa também. Que representa mais como a gente tá preso. E a dança definitivamente é um desse exemplo de como a gente... Se você ouvinte agora pausar esse episódio, colocar uma música, ficar de pé onde você está, você consegue dançar? Você consegue mexer o seu corpo sem ninguém nem tá vendo? Você sozinho? O quanto que a gente não consegue fazer isso sozinho, sabe? Sem ninguém ver. Quanto de coisa que passa na nossa cabeça e aquela vergonhazinha pequenininha que a gente acha que é uma vergonhazinha pequenininha e é gigante essa dor do... Mas qual é o certo? Sabe, eu penso numa atividade que o meu terapeuta quis fazer comigo uma vez e a gente fez, que era sobre pintar. Eu comprei tinta facial e me pintei, assim, sabe? E eu lembro que antes de fazer, o quanto eu relutava, porque na minha cabeça era, mas qual é o certo? Qual que é o objetivo disso? O que que a gente vai ter? Sabe qual vai ser o resultado? Isso e aquilo. Tipo, não tem nada disso. É simplesmente você vai pegar um pincel, cores, e você vai fazer o que você quiser com isso. Se pintar tudo de preto, você pinta tudo de preto. Se quiser pintar tudo de vermelho, pinta tudo de vermelho. Tanto faz. O objetivo era não ter objetivo nenhum. E a dança, o objetivo é não ter objetivo, né? Porque o único objetivo da dança é você se movimentar do jeito que você sentir que tem que se movimentar. E não pode não se movimentar, porque o não se movimentar é vergonha, é medo, é fazer errado, é ser julgado. E é tipo... Eu acho que é muito mais triste ver alguém num local de música que não consegue dançar do que alguém que tá ali dançando e sendo feio, entre muitas aspas, que está feio. Feio no olho de quem que está dançando ali. E eu lembro que eu tava em Portugal agora em junho e foi o aniversário de Lisboa. E que maravilhoso que foi estar ali, sabe? Porque a cidade inteira sai na rua dançar. E toca música alta na cidade inteira. Se você não gosta disso, você não mora em Lisboa nesse período, sabe? Porque era isso, a gente foi numa praça, no meio do monte de prédio, e ficou tocando música, sei lá, a gente foi embora 3 horas da manhã e tava lotado ainda. E tinha criança pro meio, sabe? Era alegria, era música, era pessoas dançando, e os primeiros a dançar
foram uma mesa que tinha, acho que as pessoas mais velhas ali que estavam naquela praça, sabe? Eles foram os primeiros a começar a dançar. E aí as mulheres passavam e ficavam puxando os homens que estavam sentados. Eu, por exemplo, e amigos, e os homens passavam e ficavam puxando as mulheres. E aí foi todo mundo começando a dançar, sabe? E só dançar. E se você pensar, os que começaram a dançar primeiro, era meio estranho, porque eles já são mais velhos, eles dançam mais no ritmo do passado, do John Travolta dançando ali. Mas era isso, né? Não tava errado. Eles só dançam do jeito deles. Mas eu acho que não tem nada mais simbólico que tocar uma música legal, ou tá rolando uma música legal, e a pista tá vazia porque as pessoas têm vergonha. Isso é assim, pra mim, quando eu lembro, tipo, de momentos da minha vida em que eu tava louca pra dançar, mas que eu tava morrendo de vergonha que eu não fui, eu falo, nossa, que tristeza, meu Deus, não. Não faz mais isso. Que destreza. É por isso que aquela cena do De Repente 30 é tão icônica, né? Assim, deles dançando a música do Michael Jackson e tal. Porque é justamente isso, uma música meio chata tocando, todo mundo na festa lá com cara de nojo, e aí ela vai, pede a música, né? Pede pra tocar Thriller e todo mundo dança e tal. Porque a música não tem jeito, né? Ela sempre vai pegar a gente em algum lugar. Enfim. Então, eu acho bem simbólico mesmo. Esses dias eu vi um vídeo de eu não sei o que ele é exatamente, se ele é um terapeuta e tal, mas ele fez um vídeo no shopping, não sei se você já viu, e aí ele tá nesse canal, alguém tá filmando ele, aí ele grita, tipo, "Ah!" Aí todo mundo, aí mostra, sabe, as pessoas olhando, aí ele fala, daqui a pouco elas não vão nem lembrar de mim, tipo, sabe? Aí ele dá, sei lá, uma estrelinha, fica todo mundo meio, nossa, só que as pessoas seguem a vida, entendeu? Ele fala, para de ficar, sabe, se contendo, se segurando, se... Ninguém liga, sabe? As pessoas vão viver lá a vida delas e acabou, entendeu? Tipo... E aí você tava lá, ouvindo a música maravilhosa, sem conseguir dançar, porque, ai, né? O que eu vou pensar? Eu já vi esse vídeo, eu vi o dele na escada rolante no shopping, né? Que ele dá esse grito e... É muito engraçado o quanto a gente é tão preso e não percebe que existe muito aquilo, né? De tipo... Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha essa sensação de querer mudar e ir pra outra cidade onde ninguém me conhecia, onde eu podia começar do zero e ser eu mesmo, de verdade. Você exagerou um pouco, né? Que você mudou de país, né? Eu acho que não precisava... Que é pra realmente, né, ter certeza que ninguém faz nem ideia. Essa de verdade. Não falo nem o idioma de onde eu vim, porque se colocar o meu nome na internet não vai nem entender o que tá escrito. Mas o quanto isso é uma mentira. Porque você vai ser você mesmo, não importa onde você vá. Não importa onde você esteja. E claro, quando você tá com seus pais ou com pessoas, assim, você se comporta de um jeito, né? Existe uma força externa. Mas a gente já é tão internalizado, os nossos medos já são tão internalizados que sim, você pode ir para outro país, como eu fiz, e você vai continuar sendo você mesmo. E eu fui o Bruno, eu mesmo, onde quer que eu tava. É engraçado porque quando eu mudei para outro país, eu vivi muito tempo, né? Foram 10 anos nesse país e o que eu não me toquei é que depois criou um medo diferente, que foi o medo de achar de que eu só era eu mesmo naquele lugar, sabe? Era um medo que nunca tinha acontecido e nunca tinha pensado de eu só sou livre aqui e se eu for para outro lugar eu não sou livre. E eu não percebi que eu tinha me prendido novamente, só que no outro extremo, que era achando que eu só conseguiria ser eu mesmo ali. E como sair desse lugar também me possibilitou ver que eu estava preso e entender que não, eu sou eu mesmo em todo lugar que eu for. E que bom que eu sou eu mesmo em todo lugar que eu for, porque eu adoro ser eu mesmo em todo lugar que eu for. E como essas prisões são tão fortes, né? Esse cara do vídeo mesmo dando esse grito e tudo mais, não muda a gente, sabe? Eu acho que reflete, como esse texto reflete. Esse texto faz a gente ver, faz a gente pedir ajuda, faz a gente buscar por ajuda. Quando você pensa de você ser você mesmo, indo em outro lugar, ou em outra cidade, ou outro país, você não vai ser diferente. Você vai ser a pessoa que você é, com medo e com certezas. E
A maior parte da nossa vida é medo, né? É medo da incerteza. E como é isso? Como fala no texto, né? Como a gente se sente tão aconchegado nessa certeza, mesmo que a gente não goste dessa certeza. E se a gente pensar num exemplo fácil também, é sobre a carreira, né? Se você trabalha num lugar tóxico, quem que não passa na cabeça, eu posso procurar emprego e sair. Mas você tá procurando emprego e vai sair, sabe? E o medo de sair desse lugar, né? Do mal que você já conhece pro mal que você não conhece ainda. E o quanto ficar ali vai te impossibilitar de achar um lugar maravilhoso, né? Com pessoas maravilhosas. É muito normal a gente receber na clínica pessoas que estão muito presas na vida e estacionadas em situações porque são direcionadas por essa lógica do que vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar, o que vão achar, o que vão pensar e tal. Então, o primeiro exercício que a gente faz é voltado muito para essa coisa de será que as pessoas realmente estão achando alguma coisa sobre você, né? Tipo, menos sem estar lá Cláudia, né? Que você não é, enfim, tá lá. De 11 da noite, seu Roberto foi deitar. Seu vizinho, não, né? Lá do 21º. Ele fala, nossa, será que fulana realmente é doidinha, né? Tipo, tá sem sono. Acordou 2 da manhã pensando nisso. Não, né? E aí, depois que a gente faz esse exercício, a gente também faz o exercício do tá. E se o seu Roberto, seu vizinho do 21º, que você encontrou no elevador e você tava descabelada, de pijama, porque você saiu correndo pra buscar comida, sei lá o que e tal. Se ele realmente achar que você é meio doidinha, qual a diferença, né? Que diferença real isso vai fazer na sua vida? Uau, agora o seu Roberto, seu vizinho, acha que você é doidinha porque você tava de pijama no elevador. De um jeito prático, eu acho que nada, né? 95% das vezes que você pensa isso, não vai ter impacto nenhum. A opinião do seu chefe sobre você, a opinião de certas pessoas no trabalho, tipo, sim, às vezes, muitas vezes pode afetar, né? Assim, sua rotina, seu dia a dia e tal. Mas a fulana do trânsito, a vizinha do 21º, ou não sei quem, não vai afetar. E a gente se prende por causa de 95% de gente que não vai fazer diferença nenhuma, né? Quando eu penso, assim, nos momentos em que eu fiquei nesse lugar de pulo, ou saio ou não da gaiola, eu lembro quando eu fui escalar, a gente fica preso pela corda, né? E quando você solta da parede, primeiro tem uma quedinha, né? Assim, tipo como fala? Um tranco assim, e aí, pra corda te segurar, né? Então você cai um pouquinho e depois a corda te prende e tal. E aí, essa sensação é horrível. Assim, esse que talvez você vai cair, mesmo que por pouquíssimos segundos, ai meu Deus, sabe? O coração dispara e seu corpo inteiro ativa e tal, enfim, né? E aí você tá segura. Eu acho que todas as vezes que eu pulei das gaiolas da minha vida, eu organizei as coisas para que eu tivesse essa corda, sabe? Para que não fosse um pulo, sei lá, não sei nem o que. Fui organizando mesmo e tal, mas ainda assim vai ter o frio da barriga, os segundinhos, milissegundos ali de, meu Deus, será que essa corda vai funcionar? Vai acontecer, né? Vão acontecer e tal. E é isso, assim, não tem como fugir disso. Na escalada é assim, você tá lá em cima da parede e tal, não consegue mais descer, tá? A mão tá doendo, não sei o que, né? Ou você fica lá travada pra sempre, ou você aguenta esses segundinhos pra poder descer. Então, eu acho que é uma analogia muito, muito próxima do que eu senti na minha vida real, assim, desses momentos de decisão, de mudança e tal. Eu nunca pulei totalmente no escuro, tipo, eu nunca pedi demissão sem saber o que eu ia fazer na próxima semana. Preciso de uma certa segurança nas coisas. Tem gente que não precisa, não tô falando que esse é o certo, né? Eu preciso. E ainda assim vai ter um frio na barriga mesmo, não tem como, faz parte. Depois acho que a gente até começar a gostar um pouquinho. Eu escalo há muito tempo e eu continuo com um pouquinho desse frio, sabe? Eu lembro quando eu fui escalar com o Caio também. O Caio e as escaladas, né? Que inclusive ele não está escalando mais. Preciso jogar isso na cara dele.
Mas eu lembro que quando ele me levou lá pra escalar, eu fui subir em uns troncos assim, sabe? E aí você subia com o pé em cima do tronco, ele balançava e você tava com a corda de segurança aí. E eu fui de uma vez só pro topo. Daí ele falou, não saiu como eu esperava. Daí eu falei, Caio, eu tenho medo de cair. Mesmo com a corda, uma pequena parte de mim tem medo que a corda não vai me segurar. Mas eu sei que ela vai. Mesmo com medo, eu sei que ela vai me segurar. Se não segurar, fodeu, né? Mas eu tenho que acreditar que ela vai me segurar. E eu tô acostumado com essa sensação desse pequeno medo, sabe? Da escalada. Mas é engraçado porque eu tô acostumado porque faz anos que eu escalo, né? Que eu fui ali com o pé, eu tinha medo de cair, de me desequilibrar, não queria cair. Porque se eu caísse com a cara no tronco, por exemplo, a corda não ia me segurar. Eu ia bater a cara no tronco e quando eu caísse do tronco, a corda ia me segurar. Pra que eu não batesse a cara de novo no chão. Mas como é... essa sensação te causa uma sensação boa, sabe? Não é que eu quero cair de cara, mas eu gosto desse pequeno medinho, sabe? Desse pequena sensação. E eu sei que a corda vai me segurar e eu não tenho certeza, mas eu sei que ela vai me segurar. E é engraçado de pensar assim, né? Porque a gente conhecer a gente mesmo é justamente começar a aprender de que eu não tenho certeza que vai dar certo, mas eu sei que vai dar certo, sabe? Eu não tenho certeza se alguém vai me julgar e se eu vou me sentir mal por alguém me julgar. Que eu tô dançando ou seu vizinho vai vir e vai falar que sua roupa tá rasgada e suja. Tipo, talvez quando a pessoa fale, me machuque um pouco na hora. Mas aí eu vou pensar, mas por que me machucou? Por que eu deixei essa pessoa me machucar? Por que isso me afeta assim? Sabe, ela tá certa? E, e é isso dessas certezas, né? Desse medo, dessa coisa. Eu lembro uma vez quando o Caio também disse pra mim, eu tava com medo de alguma coisa, e eu acho que foi dessa parte de tirar esse sabático, e ele olhou pra mim e falou, você vai sobreviver. Se der merda, você vai sobreviver. E eu lembro que ele falar isso pra mim internalizou de uma forma que eu me digo essa frase constantemente, assim, quando eu tô com alguma incerteza ou um medo, sabe? Eu olho assim pra mim mesmo e digo, você vai sobreviver. Não importa o que aconteça, você vai sobreviver, sabe? A não ser se você for sofrer um acidente, né? Não precisa ir a 200 quilômetros por hora no carro, que Sim, você não vai nós sobreviver. entendemos, nós entendemos. É. Mas é muito gostoso isso de pensar que, puta, você tá com esse medo todo e o que de pior vai acontecer? Você se sentir mal por alguns dias, com vergonha. Quantas vezes você não foi num lugar e quis dançar e não conseguiu dançar e você ficou mal por alguns dias com vergonha? Você já faz isso constantemente. A gente já faz isso constantemente. Então, ter a vergonha por ter feito algo que é nosso é muito mais gostoso, sabe? Porque essa vergonha é tão menor. Porque o orgulho da gente ter feito é tão maior. Da gente ter... Fui e dancei mesmo. Dancei feio, como essa pessoa achou que é feia. Mas eu tava lá dançando, tava lá mexendo. E eu vejo o quanto eu vivo hoje no absurdo, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho roupas que estão rasgadas. Como talvez se você é um ouvinte regular do Corajosamente, sabe que minha roupa, pijama e roupa normal são as mesmas coisas. E eu tenho uma roupa que ela rasgou um pouco, assim, na barriga. E talvez mostre um pouco a minha barriga. E eu já tinha visto que estava rasgado. Só que eu estava ajudando agora um amigo a pintar a casa dele e eu, sem querer, pintei as minhas costas. E eu vi que tem mancha de tinta nas costas agora. E aí eu saio na rua com essa roupa ainda, porque, olha só, é uma roupa que está cobrindo os meus mamilos, por assim dizer. Legalmente eu não estou pelado. Ah, não, eu sou homem, né? Eu posso mostrar o meu mamilo. Homem tá autorizado a mostrar o mamilo. Esqueci, perdão, Enfim, mas meus mamilos estavam cobertos, a minha roupa está rasgada, mostra às vezes o umbigo, depende de como eu me mexo, e tem a mancha de tinta nas costas. E qual é o problema? Eu adoro essa camiseta, camiseta. E eu usei ela. E eu lembro quando eu coloquei assim, eu pensei, nossa, ela tá manchada de tinta, acho que eu não vou pôr. Eu vou pôr, sim. Vou pôr. Porque qual é o problema de eu usar uma roupa? Vou. Tá Vou porque... passando uma ideia de que você é artista plástico andando pela cidade. Ó, não tinha pensado nisso. Preciso de mais tinta agora. Se eu tiver que comprar mais tinta. Mas como é esse medo que a gente tem, né? A não ser no trabalho, porque você tem que coisa de conduta, se você for falar com o cliente e tudo mais. Mas quando você vai no mercado, sabe, uma das coisas que eu mais gostava na Irlanda era o pessoal ir no mercado de pijama.
mas pijama mesmo, sabe? Aquela roupinha combinando e com pantufinha, assim. Era isso, a pessoa ia de pijama no mercado, porque tanto faz, é uma roupa, estou quentinho dentro dessa roupa, sai, entra no carro com ar-condicionado e entra no mercado com ar-condicionado e tá tudo bem. E como a gente é tão preso até a moda, né? Ainda mais o brasileiro, que se veste muito bem, mas a gente se veste muito bem a um preço, que é o preço de não poder usar uma roupa rasgada de vez em quando. Eu acho que a frase, assim, que uma das, né, porque eu já, enfim, já fui acalmada, tranquilizada e acolhida em muitos momentos aí de crise na minha vida. Mas a Flávia ter me falado, assim, que é minha amiga, num momento, nossa, super difícil que eu tava, ela virou pra mim e falou, na rua você não fica. Fica tranquila que na rua você não fica. Você vai ter, se der tudo muito ruim, como você tá pensando, tem minha casa, tem a casa de não sei quem, tem a Ju, tem o Ri, tá tudo bem, assim, na rua você não fica. E eu acho que isso me pegou tanto naquele momento, porque eu acho que esse era realmente o meu principal medo. Porque se, quando ela falou isso, me acalmou, é porque eu acho que esse era o meu medo, sabe? Que era completamente, não fazia o menor sentido. Depois de pensando assim, não ia ficar na rua e tal, né? Mas não é sobre a gaiola em si, né? Mas eu acho que essas frases ou essas falas de acolhimento é quase um. Se você pular, né? Se você sair da gaiola, eu vou estar com você segurando a sua mão, assim. Tipo, vai ser assustador, vai dar um friozinho na barriga e tal. Mas você não tá sozinha, tem gente com você e tal. Então, isso também faz diferença. E falando em relacionamentos, que eu acho que pensando na clínica, nos pacientes, é uma coisa que, para alguém que não tem círculo de amigos, que não tem uma rede social substancial, segura, próxima, é muito difícil sair de um relacionamento que não tá legal. É muito insuportável esse medo, esse frio na barriga. Então, quanto mais ela tem rede, mais fácil é. Não quer dizer que ela não vai sofrer, que vai sofrer tudo isso, mas a sensação de segurança, de que vai ficar tudo bem, que ela vai ser acolhida, dá um amparo, né? É quase um. Pode pular que tem um colchãozinho, um colchão de ar lá embaixo, caso, né? Se você não conseguir voar, você tem. Isso me faz pensar muito quando você deu o seu exemplo de que você precisa ter você precisa ter uma corda ali, né, pra você tomar uma decisão. E eu sinto isso também, eu sinto quando eu tirei esse sabático, foi a mesma coisa, eu tinha dinheiro guardado pra ficar 6 meses sem trabalhar, não era um problema, e eu tinha a minha corda. Mas eu vejo muito quando a gente já se fodeu muito na vida, e quando a gente tem que ser pessoas independentes e maduras muito cedo, o quanto isso dá mais medo ainda, sabe? Porque, sim, a gente não vai ficar na rua, a gente vai ter gente que vai ajudar a gente, mas é tanto. A gente tem tanto medo disso, né? Tanto medo de não. E se não me ajudar? E vai me ajudar por quanto tempo, sabe? E pra onde eu vou? E como eu vou me sentir recebendo ajuda? E a gente já tem que ser tão independente, tem que ser a pessoa que resolve tudo que não tem como a gente olhar como que muda isso, né? Como que você vê que você não vai ter uma corda de segurança ali se a gente já tá há tanto tempo tendo que ser a corda de segurança pra gente mesmo e vivendo só da corda de segurança, só balançando sem estar preso em lugar nenhum. E é muito mais difícil quando a gente é essa pessoa mais responsável, né? Que sempre teve que ser mais responsável, mais maduro e resolver mais as coisas e tomar as decisões. Quando vem esse peso na gente. Não vou falar por ser irmão mais velho ou irmão mais novo, porque eu do caçula ser mais mimado e ter trocentas coisas de apoio, porque pessoas são diferentes. Mas é parte desse medo, né? A gente ser muito responsável tem mais medo ainda. Eu quero ir fechando esse episódio, antes da gente falar das dicas e tal. No livro do Rubem, ele conta uma historinha que ele falou que não sabe de quem é o autor, mas que ele diz o seguinte, que tinha um grupo de cisnes voando, né, no céu e tal, e que o cisne estava ali voando, e por mais que ele gostasse de estar com o bando dele, com essa sensação de liberdade, com o vento na cara,
voar muito alto é gelado, é cansativo, cansa ter que estar sempre lá em cima voando e livre, pleno, mas onde que eu vou pousar? Qual é o lugar seguro? Onde vai ter comida? Será que a gente vai comer hoje? Esse outro lado dessa liberdade toda era muito sofrível, assim, para ele. E aí um dia ele voando, ele olhou lá para baixo e ele viu um grupo de patos num lugar cheio de comida, tranquilos e vivendo bem ali e tal, e ele resolveu descer e ficar com esse grupo de patos domésticos, né? Domesticados e tal. E ele falou: ah, é confortável aqui, né? Eu tô comendo, eu tô. Quando chove, a gente tem uma proteção, uma casinha, né? E ele foi vivendo assim, e nesse conforto e tal, e sendo bem cuidado e tudo. Mas chegou um momento que ele sentiu saudade. Que ele olhou pro céu e ele viu uma formação de cisnes voando, né, em V, assim, e tal. E ele olhou para aquilo e falou: nossa, que saudade dessa sensação de liberdade, de vento na cara e tal. E aí ele resolveu voltar. Só que quando ele tentou voar, ele não conseguiu, porque ele estava gordo, né, bem mais pesado. E aí ele teve que viver o resto da vida dele ali, no conforto lá que ele escolheu, mas com essa saudade eterna daquela sensação de liberdade. Então, eu acho que a gente pode fazer essa transição, sabe? Entre estar totalmente livre, ter os momentos de conforto, mas eu acho que é legal cuidar para que esses momentos de confortinho aí não durem tanto, né? Para que a gente possa continuar voando quando quiser, ficar um pouquinho em terra firme por um tempinho, mas depois conseguir voltar a voar. É muito ruim viver com saudade de um outro eu, de um outro. Sabe? Quando você fala, nossa, que saudade daquele meu lado. Faça de uma maneira que esse seu lado, se você quiser que volte, ele possa voltar. A gente falou bastante aqui sobre o mudar, e se libertar da gaiola, né? Mas como também existe esse lado de você conscientemente escolher estar dentro desses lugares confortáveis, né? E me fez sentir aqui se eu estou fazendo o ouvinte sentir culpa por não mudar as coisas, que a gente já sente tanta culpa de tanta coisa, né? E eu lembro uma vez que Cynthia Cruz me disse uma vez que uma das coisas que você queria ser era ser mais gentil com você, sabe? E desde que eu ouvi isso de você, essas são as minhas resoluções de ano novo. Eu geralmente não faço, mas essa é uma das que eu comecei a fazer, que é a ser mais gentil comigo. E eu acho que é importante a gente se libertar, assim, de gaiolas, como a dança. Eu acho que a dança é um exemplo bom ali de como é gostoso dançar, como é gostoso ir num karaokê e cantar. Mas quando a gente não consegue, também não é nossa culpa, né? Porque a gente viveu tanto, a gente tá tanto tempo preso dentro dessa gaiola que não é nossa culpa estar dentro dela. E não é nossa culpa mesmo. Não é. A gente não é culpado. E não se sinta culpado se você está tão preso assim. Mas, se você quiser botar aquela música agora e mexer um pouco esse corpo, vai ser gostoso. Vai ser engraçado, vai ser vergonhoso, mas vai ser gostoso. Eu vou deixar nas dicas uma música que vale ouvir, mas vale assistir o clipe também, que também é sobre gaiolas. E quero deixar a dica do Religião e Expressão e Repressão. Não é repressão, do Rubem Alves. E te vem algum filme na cabeça quando você pensa nesse movimento de virar as costas, larga tudo? Veio um aqui que eu vou dar créditos à minha namorada, porque eu falei me ajuda, que eu não pensei em filme nenhum, e eu vou começar a gravar em alguns minutos e eu sempre esqueço do filme. E ela falou o Show de Truman. Sim, maravilhosa. Sim. Show de Truman é perfeito, com Jim Carrey. E eu pensei em outros dois, que é O Primeiro Mentiroso, que é uma comedinha meio mais ou menos,
mas eu acho que dá uma perspectiva tão gostosa sobre como as pessoas naquela sociedade vivem a prisão de só falar a verdade o tempo todo. E ele é a primeira pessoa que mente. E quando ele mente como ninguém mente, ninguém sabe o que é mentira. Então, se ele falar que o mundo vai acabar, todo mundo vai acreditar que o mundo vai acabar, porque só se diz a verdade. E um outro que eu pensei é Fleabag, a série. Porque ela é alguém que a série mostra as prisões da vida, né? Da sociedade. E ela ainda como mulher, como mostra isso do que é esperado dela. E ela tentando viver ser ela mesma e o quanto isso entra em conflito com ela, com a gente, com as pessoas dentro da série. E é muito legal ver essas gaiolas e o quanto ela, apesar de ser toda pra frentona e livre, ela é presa. E é toda presa. E como também não é culpa dela ser presa, né? É como a gente foi criado. E mostra a interação dela com os pais e com a irmã. E você vê como ela é presa nesse ambiente, como ela é mais livre quando ela tá sozinha e tudo mais. Só me veio filmes açucaradinhos quando eu pensei Mas eu pensei em Comer, Rezar e Amar. Porque é bem essa gaiolinha confortável, né? Ela tava casada, tava tudo bem estável, acho que tinha acabado de comprar casa, sei lá, né? Tava uma coisa tão... E a vida dela tava morna, né? E ela não tava feliz e tal, e é nesse movimento aí que ela resolve romper esse confortinho, né? Antes de estar gordinha demais pra voar. E acomodada demais pra voar, né? É isso. Adorei gravar sobre gaiolas. Se vocês quiserem compartilhar com a gente alguma reflexão, mandem mensagem no Instagram. Contem pro Bruno, podem mandar por e-mail, enfim, estaremos por aqui. E as nossas informações vão estar na descrição do episódio também. Estamos lá, sempre respondendo as mensagens gostosas dos ouvintes. Beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.